Internacional estreou hoje no Sub-20 no Campeonato Brasileiro e teve destaque. Marlon, que inclusive é relacionado diversas vezes pelo técnico Roger Machado, novo camisa 10 do Sub-20, brilhou. Quero te trazer mais informações sobre essa partida e sobre esses destaques da base do Inter, mas quero te falar também sobre uma mudança, porque hoje o Inter divulgou o treino, as imagens do treino dessa quarta-feira. E uma coisa deu para perceber: Rafael Santos Borré treinou como titular. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero falar para ti também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui falando exatamente sobre esse treino desta quarta-feira do Internacional. Lembrando, treino que foi fechado para a imprensa, mas o Inter sempre disponibiliza imagens, Inclusive, vou deixar rodando as imagens que o Inter disponibilizou do treino de hoje e a gente conseguiu perceber algumas situações. Por exemplo, os novos reforços do Inter, Juninho, Diego Rosa e Oscar Romero, treinando normalmente, inclusive participando das atividades com os demais jogadores. Eles não podem jogar esse campeonato gaúcho, mas eles estarão à disposição, serão relacionados para os primeiros desafios que o Inter terá após esse gauchão. Então, para a Copa do Brasil, Libertadores, também o Campeonato Brasileiro, que é o primeiro dessas 3 competições. Mas a gente também percebeu alguns treinos que o Roger está fazendo, um treino básico que ele faz sempre, que é um treino que busca um cruzamento rasteiro para o centroavante, e aí ele dividiu o time titular do Inter, A gente tinha, por exemplo, do meio para frente, um time que era o titular, tinha, por exemplo, o Fernando, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Carboneiro, e aí a figura do Rafael Santos Borré. Tinha um outro time que tinha a parte defensiva titular do Inter, com o Vitor Gabriel, com o Vitão, e aí essa parte defensiva, inclusive, tinha o Ener Valencia como atacante, tinha o Oscar Romero, inclusive, atuando como o meio armador desse time, que era o time de vermelho, mas a gente percebeu que o Borré estava treinando entre os titulares. A gente sabe que o natural, se não tivesse tido a lesão, o Borré seria titular. Durante todo o ano passado com o Roger foi assim, desde a chegada do Roger. O Roger tentou colocar os 2 atacantes, não deu certo. E a partir disso agora, ele, desde a metade do ano passado, após a eliminação contra o Rosário Central, ele mudou o esquema e colocou apenas uma figura de centroavante, que foi o Ener Valencia. O Rafael Santos Borré. E o Valencia se tornou uma peça no banco. No começo desse ano, teve a lesão do Borré, o Valencia se torna titular. Vira, inclusive, uma peça importante para esse gauchão, tanto que é o vice-artilheiro do Inter no campeonato com 4 gols. Foi importante na semifinal. Mas agora a gente sabe que o titular mesmo é o Borré. Grande questão é, para este segundo jogo, o Roger vai manter o Borré ou vai colocar o Ener Valencia? Essa é uma questão que vai ser um mistério até a hora do jogo. Tal como é um mistério também o Wesley voltar entre os titulares ou não. O Wesley vai começar o jogo? O Carboneiro começa no banco de reservas? Como que vai ser essa gestão de elenco por parte do Roger Machado com tantas boas opções que o Inter tem no momento? O fato é que eu posso te trazer que a tendência, pela informação de bastidor que a gente tenha, é de uma repetição de time que venceu o Grêmio por 2-0. Ou seja, um time que vai ter Carboneiro de um lado e Vitinho do outro, que vai ter Ener Valencia centralizado no comando de ataque. Essa é a tendência de escalação. Mas hoje, com essas imagens e a gente vendo o Borré treinando como titular, sim, sem dúvidas, coloca um ponto de interrogação para esse clássico. Outra questão também que eu quero te falar, e aí saindo um pouco desta pauta de Grenal, é para te falar sobre categoria de base. Porque, como eu te falei, poucos canais aqui falam, para não dizer quase nenhum ou nenhum,
E eu gosto de trazer as informações para saber exatamente como é que está a base do Inter e para te formar também sobre essa situação, até porque, querendo ou não, é o futuro do Internacional, é da onde estão vindo os principais jogadores, é onde veio o Vitor Gabriel, o Gabriel Carvalho, que já foi vendido, o Luiz Otávio, o Ricardo Matias, o Luca, o Marlon, que inclusive esse é o jogador que eu tenho para te destacar nesse vídeo. O Inter estreou hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20, que é a principal competição do Inter na temporada dentro dessa categoria, e o Inter venceu por 2-1 a equipe do Atlético Goianiense fora de casa. O Inter começou perdendo o jogo, fez o empate com Pedro Henrique Pio, Pedrinho, que é um ponta de velocidade, velocista, driblador, muito bom jogador também, olho nele, apenas 18 anos, jogador que tem ainda muito a amadurecer, principalmente na questão física, mas é um jogador muito interessante, inclusive, para segundo tempo. E aí depois o Inter virou o jogo com o Marlon, que tá atuando inclusive como camisa 10 no time do Renan. Para quem não sabe, Renan é o goleiro do Sub-20, é o treinador do Sub-20. Renan, aquele ex-goleiro, tá? Ídolo do Internacional, campeão da Libertadores, campeão gaúcho com o Inter. Depois de 16 anos ele voltou pro Inter e fez a sua primeira partida hoje na equipe Sub-20 e venceu por 2-1. O Inter com gols do Pedro Henrique e do Marlon. E o Marlon foi um jogador que se destacou bastante. Inclusive, ele já vinha sendo relacionado pelo Roger Machado, foi relacionado para os 2 jogos da semifinal contra o Caxias, para quem não lembra, não chegou a entrar, mas é um jogador que é muito elogiado internamente. Já fiz um vídeo especial explicando um pouco sobre ele, como que ele é um jogador que é visto também como característica, né, de uma possível reposição ao Wanderson, que foi para o Cruzeiro. De destaques dessa equipe Sub-20 que eu posso te trazer é ele, que é muito bom jogador. Posso te destacar que jogou essa partida do lateral esquerdo, Pablo, aquele que começou inclusive o ano como titular do Campeonato Gaúcho, jogou hoje na equipe Sub-20. O Everton, o zagueiro canhoto, nascido também em 2007, 17 anos, um jogador também muito promissor. E também o Cauã Alves, que é um camisa 8, um jogador de segunda função de meio campo, também muito interessante. No banco de reserva, e também tem para destacar o novo reforço do Inter, né? O Diego Coser, camisa 7, que chegou recentemente da Chapecoense, era um jogador que já tinha uma experiência profissional na Chapecoense, estreou hoje com a equipe Sub-20, e ainda é um jogador que também tem um bom potencial, um jogador de 19 anos. Antes que alguém perguntem, os 2 ganeses do Inter, né? O Benjamin e o Denis Malfo, né? Que foram os 2 últimos africanos que o Inter contratou, não foram relacionados para esta partida do Sub-20. O Inter ainda está fazendo um processo de adaptação com esses atletas antes de começar a relacionar ele para os jogos, né? Tanto o Benjamin quanto o Denis Malfo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Lembrando que também o time Sub-17 do Inter na Copa do Brasil venceu ontem, venceu a Chapecoense por 1-0. Gol do Vitor Hugo, inclusive, passou para a segunda fase. Tive informação que eu tinha para trazer sobre a base. Então, volto logo mais com as informações. Um abraço, valeu, falou e foi!